A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui e quero nesta hora meditar com você a respeito dos caminhos do Senhor. Deus tem seus caminhos, Jesus tem caminhos para nós. E nós vamos falar exatamente nos caminhos do Senhor. Em Romanos capítulo 11, versículos 33, o apóstolo Paulo fala da grandeza, da superioridade dos caminhos do Senhor. Na última parte desse versículo, eu vou ler o versículo Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, o Senhor diz assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele fala da grandeza, ele exalta os caminhos do Senhor. E eu trago isso nesta meditação, queridos, porque eu percebo que muita gente, muitos irmãos, muitas pessoas parecem não pararem para pensar, para meditar sobre a grandeza, a superioridade dos caminhos de Deus e os nossos caminhos. Eu tenho para mim que muitos cristãos, eles acham que podem agradar a Deus, servir a Deus, mas andar nos seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus. Mas o que exatamente quer se dizer com os caminhos de Deus? Naturalmente você vai entender isso, entendendo também o que são os nossos caminhos. Os caminhos aqui se refere aos segmentos da nossa vida. Os caminhos dos homens, quais são? O que são? A que se refere? Por que essa palavra caminhos? É claro que isso é uma figura de linguagem. Por exemplo, o casamento é um caminho. Quando eu era jovem, solteiro, eu entendi que eu precisava me casar. Eu não queria viver uma vida de solteiro, era impossível. E então eu resolvi me casar. Então o meu casamento é um caminho que eu escolhi. O trabalho, uma profissão. A pessoa escolhe, geralmente ainda jovem, ele começa a pensar em que eu quero, o que eu quero para a minha vida, em que eu quero trabalhar, qual ramo profissional que eu quero seguir. Isso é um caminho que você vai seguir. E assim você vai entender por que a Bíblia fala tanto de caminhos, caminhos dos homens. Tem pessoas que escolhem caminhos moralmente totalmente errados. Por exemplo, é comum você ouvir falar em pessoas que escolheram o caminho do crime, o caminho da marginalidade, ou seja, resolveram viver uma vida de crime ou seguir a sua vida desta forma. E então você vai ver que envolve nossa vida é feita de caminhos. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que existem os nossos caminhos e os caminhos do Senhor. E é sobre os caminhos do Senhor que eu quero exatamente meditar com você. Lembrar, queridos irmãos, pensar quão maravilhosos são os caminhos do Senhor. Geralmente as pessoas falam, quando são novos convertidos, sem nem perceber a grandeza disto, dizem assim: eu estou agora seguindo o caminho de Deus. Eu saí do caminho do pecado, do caminho das trevas, para seguir os caminhos do Senhor. E que coisa maravilhosa a pessoa está dizendo quando diz isto.
muitas vezes sem entender a dimensão disto. O apóstolo Paulo diz: quão inescrutáveis são, Senhor, os teus caminhos. E eu quero te dizer, irmão, lembrar, queridos, os caminhos do Senhor são maravilhosos. São muito mais altos do que nós podemos pensar. O que eu posso afirmar é que andar nos caminhos do Senhor é a melhor escolha que se pode fazer. Entregar os nossos caminhos ao Senhor e deixar que os caminhos dele sejam os nossos caminhos. Andar em nossos próprios caminhos é andar segundo nossas próprias escolhas, nossas decisões. E nós somos livres para isso. As pessoas escolhem, por exemplo, que igreja quer congregar, que visão, que denominação. Hoje nós vivemos uma polaridade muito grande sobre isso. E eu vejo muita gente escolhendo igreja, uma igreja que seja liberal, outra que tenha uma certa doutrina que seja mais radical, e as pessoas escolhem igreja pela sua forma de culto, por isso, por aquilo, e muitas vezes as pessoas ficam perdidas neste labirinto de coisas. Por isso é bom você parar, orar a Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero conhecer os caminhos do Senhor. Quando você faz isso, você está se entregando, se dispondo a viver as escolhas de Deus e andar segundo aquilo que Deus planejou. O Senhor tem um segmento, o Senhor tem caminhos, e é necessário, irmão, irmã, que entendamos isto, que você valorize isto, que você busque isto e que você experimente isto, os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são retos. Eu costumo dizer que quem anda nos caminhos do Senhor nunca erra o caminho. Quem anda no caminho do Senhor não tropeça, porque o caminho dele é maravilhoso, não é como os caminhos dos homens, cheios de pedras de tropeço. Quem anda no caminho do Senhor, procura isso, vive isso, não vive errando, não vive tropeçando. Quem anda nos caminhos do Senhor não fica confuso, indeciso. Às vezes a gente vai viajar, chega em determinado lugar, você se encontra numa indecisão, no meio de uma encruzilhada, porém nos caminhos do Senhor não há indecisão, Ele nos guia reto. Os caminhos do Senhor são os caminhos do seu próprio Espírito. É um caminho maravilhoso, é caminho de bênção. O caminho do Senhor são caminhos de paz, de alegria, de felicidade, de livramentos. Assim, meus queridos, que possamos pensar no dia de hoje quão maravilhosos são os caminhos do Senhor. E que você e eu possamos andar, trilhar este caminho nos levará direto ao céu. Quão inescrutáveis são, Senhor, os teus caminhos. Oh, que Deus nos revele cada dia, que você possa conhecer o lugar, a trajetória que Deus tem para a sua vida nesta terra. Você será feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.